Fala pessoal, tudo bem? Quais os melhores fundos imobiliários para a gente investir em 2026? Muita gente tem me perguntado sobre isso, principalmente quando a gente fala de fundos de tijolos, que a gente tem um grande potencial de valorização, mas por outro lado, a gente também tem os fundos de papéis. Será que vale a pena a gente começar a parar de pensar nos fundos de papéis, que pagam bons dividendos, e começar a olhar mais para tijolo? Vou trazer esse debate aqui para a roda, né? Porque muita gente mesmo está preocupada com isso, até porque saiu uma notícia, né, um grande estudo que foi feito, onde os gestores têm visto 2026 favoráveis para fundos de tijolos, logística, escritório e renda urbana. Outro dia eu trouxe um vídeo aqui no canal justamente sobre isso, né, alertando sobre esse potencial dos fundos de tijolos. Só que aí algumas pessoas vieram falar comigo e tudo mais, e aí parece que naquele vídeo ficou meio escancarado que 2026 vai ser o ano do tijolo. Então muita gente está querendo largar o fundo de papel e ir para o fundo de tijolo. Aí eu trago esse ponto. Cuidado, tá? Óbvio que isso acontece muito por causa dessa sinalização aqui, que é a queda da taxa Selic em 2026. Só que a própria notícia aqui já nos diz, o difícil é prever o quanto será essa queda, tá? Então assim, queda da taxa Selic, digamos assim, já está contratada. Muito provavelmente em março começa o ciclo de queda da taxa Selic. Então assim, a gente tem uma Selic de 15% ao ano que pode chegar a 12% ao ano. E a gente sabe que, por exemplo, fundo de papel paga muito bem, principalmente porque tem muitos contratos ali atrelados à taxa Selic, também à inflação, né? Mas a gente está vendo a inflação cair. Será que os fundos de papéis podem pagar menos? Provavelmente até paguem. Mas aí eu trago um ponto para você. Selic em 2 dígitos, será que está ruim para os fundos de papéis? Não, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma live que eu fiz aqui. Tá aqui, ó, eu estou aqui junto com o Danilo Barbosa, que ele é o analista de fundos imobiliários aqui do nosso projeto do Lucro ao Cubo. E veja, a gente fez uma live só para os nossos alunos assinantes, que foi muito legal, né? O próprio Gustavo aqui, até colocando aqui na tela, ó, ele colocou, se essa live fosse um estádio, tinha que voltar na catraca e pagar de novo. Só para você ver um pouquinho do nível aqui dos comentários, nossos alunos gostaram bastante. O pessoal da edição vai colocar um blur aqui, né, para a gente não mostrar o nome do pessoal. Mas veja, o Carlos colocou, espero que continue, valeu muito minha assinatura, vocês são bastante sérios. Enfim, uma pergunta aqui, vou até voltar na tela, mexeu muito comigo e aí eu trouxe esse vídeo aqui para o YouTube. Veja, Francisco perguntou, qual classe de FIIs será mais promissora com a queda da Selic? Então, pessoal, quando a gente tem um analista profissional de FIIs, fica muito mais fácil a gente achar os argumentos. Então, o Danilo me ajudou muito nessa live, né, que foi restrita lá dos nossos alunos, que inclusive eu deixo o link aqui na descrição para quem quiser se tornar nosso aluno assinante também, porque sozinho é muito difícil, né, galera? Junto com profissionais do mercado fica muito mais fácil tomar decisões certas. Então, eu deixo o link aqui na descrição. Junto com o Danilo, então, ele me alertou vários pontos sobre essa questão. Será que agora é só hora de tijolo? Qual é a classe que vai performar melhor agora com a queda da Selic? Então, até deixei anotado aqui, vou compartilhar aqui com vocês para a gente não esquecer. Então, a primeira coisa, a queda dos juros não deve levar essa nossa taxa Selic tão rápido assim para um patamar tão baixo. Então veja, se a gente está falando de uma Selic talvez em 12% ao ano, cara, ainda é uma Selic de 2 dígitos. Então assim, esquecer os fundos de dívidas, né, os fundos de papéis, não é uma boa ideia, ok? Não esqueça os fundos de papéis também nesse cenário, porque não vai cair para 1 dígito só a taxa Selic tão rápido. Justamente esse é o nosso segundo ponto, né? A taxa Selic não deve cair para 1 dígito, ok? Então, a gente ainda precisa olhar para esse potencial dos dividendos dos papéis. E aí, o terceiro ponto é que muitos momentos da nossa história, a gente já teve o mercado esperando queda da taxa Selic e não aconteceu, né? Então, aqui a gente está falando aqui de incertezas. E esse é o ponto que o Danilo nos trouxe aqui na live junto com os alunos. E se não acontecer exatamente desse jeito? E se, por exemplo, os fundos de tijolos já valorizaram bastante e não valorizem mais em 2026, ou de repente algum deles até caia? Como é que você vai se sentir se você trocar a sua carteira 100% para tijolo e esquecer os papéis, que são muito mais previsíveis, né? Então, lembre-se sempre de uma composição.
uma parte da sua carteira? Sim, né, em fundos imobiliários de tijolos com potencial de valorização, mas bons FIIs de papéis vão te dar muita previsibilidade e dividendo alto, né? Até para te dar uma ideia aqui, a nossa carteira recomendada lá no Lucro ao Cubo está com cerca de 60% em FIIs de dívidas. Por quê? Por que eu falo dívidas, não falo só papel? Porque aqui entra também FIAGRO e FIINFRA, que tem essa característica de ser um papel, digamos assim. Então 60% está nessa classe, entregando bom resultado, e 40% está em tijolos. E aí eu até compartilho a tela aqui da nossa plataforma, né, do Lucro ao Cubo, e veja, eu simulei aqui uma carteira de mais ou menos R$100 mil, a gente começou essa carteira em 15 de janeiro, até agora, pessoal, poxa, em cerca de 15 dias já valorizou 2,41%, tá? Para você ver que o método, a estratégia aqui que o nosso analista, o Danilo, assina, faz muito sentido. E veja, já tem uma boa parte aqui ó, em distribuições, é dividendo. Já entrou dividendo em janeiro e já entrou dividendo em fevereiro também. Né? Aqui na plataforma, então, a gente tem 15 ativos divididos de uma fatia igual, né? Como você está vendo aqui, cada cor dessa aqui é um ativo recomendado na nossa carteira, percebe? Mais uma vez, eu deixo aqui o convite para você fazer parte aqui do nosso time e descobrir essas carteiras e todo o nosso programa completo para investidores de fundos imobiliários. Deixo o link na descrição e também o link aqui em cima aparecendo. Agora, indo mais a fundo, ainda sobre essa ideia dos tijolos e dos papéis, compartilho minha tela com mais uma notícia porque é um ponto importante. Os FIIs engatam 6 meses seguidos de alta. Há espaço para mais ganhos? Importantíssima essa questão, pessoal. Porque assim, além da gente ter a queda da taxa Selic, tá? Beleza, queda da taxa Selic tem um potencial de valorização dos tijolos. Mas como eu falei, essa Selic ainda continuará alta, então os papéis também valem a pena, tá? E qual o segundo ponto para eu falar que os papéis também valem a pena? É que eles ainda estão baratos. Mesmo com essa alta seguida de 6 meses, eu vou compartilhar um outro dado que o Danilo também apresentou para a gente, dentro aqui do site do Clube FI. Veja, o PVP por segmento, tá, do IFIX, por exemplo, 0,9. Ou seja, na média, os fundos imobiliários ainda têm 10% de desconto. Sendo que os recebíveis, beleza, já não está mais tão barato assim, 0,97. Mas ainda dá para encontrar alguns fundos baratos, né? Esse aqui, na verdade, eu acho que é o grande desafio hoje. Porque se a gente pegar o ranking geral dos fundos de papéis, né, vamos lá, a gente pegar pelos maiores, por exemplo, o maior da bolsa, que é o KNCR, está 1,03 o PVP, ou seja, ultrapassou 1, né, então ele já está um pouquinho mais caro. O Canip está mais barato, mas é só para investidor qualificado. MXRF também um pouquinho mais caro. KNHY também um pouquinho mais caro. Então veja, está cada vez mais difícil encontrar fundo imobiliário barato, né, de papel. E aí eu trago mais um ponto importante. Comprar no preço justo já é bom. Comprar com desconto, melhor ainda, tá? Então, se, por exemplo, eu clicar aqui no KNCR hoje, para a gente ver mais informações, a gente vê que está com o dividend yield alto, né? Realmente é um fundo imobiliário muito bom. Mas o PVP dele tem estado um pouco mais caro, né? Se a gente pegar até um pouco aqui o histórico dele, ó, veja, nesse momento 1,03, depois 1,04, 1,02. Tá difícil encontrar os fundos mais conhecidos, digamos assim, eles já não estão mais tão baratos assim. Hoje o desafio é justamente encontrar esses mais baratos, mas sim, eles existem. E aí, pessoal, eu trago mais um ponto ainda sobre essa disputa entre os FIIs de papel e os FIIs de tijolos, né? Veja, o Itaú avalia que os FIIs de papel devem manter sim o protagonismo em 2026. Acho até engraçado que quando a gente vê as principais notícias dos FIIs, tanto tijolo, ó, KNRI vende ativo com lucro, BRCO, que é de logística, vende lucro, anuncia lucro de 11 milhões, permanece com vacância baixa. Então, notícias muito positivas no cenário de tijolos. E o PCIP, que é um fundo de papel bem conhecido também, lucra 15 milhões, divulga mudança na carteira, ou seja, tanto papel quanto tijolo está com um cenário interessante para os bons gestores fazerem movimentos. E aí eu coloco essa outra conclusão aqui na tela que o BTG trouxe, que é simplesmente essa, né? Eu acho que sintetiza bem esse vídeo.
FIIs de papel seguem atrativos no curto prazo e tijolo ganha espaço no ciclo longo. Certo, pessoal? Acredito que essa composição dos fundos imobiliários tem muito potencial para esse ano. O cenário é muito bom para nós investidores, não é? Então, deixo aqui aparecendo mais uma vez na tela mais vídeos para você entender um pouco mais sobre esse nosso cenário e te espero aqui no nosso time. Um abraço e até mais!